Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. No agronegócio. Fernando, Oi, tudo bem? tudo bem? A gente vai seguir essa ordem aqui. É que, na verdade, de cada forma que eu olho, aparece uma ordem diferente aqui. É? Mas, Bom sem problemas, eu dia. estou vendo aqui que já tem autoras de três dos quatro trabalhos aqui da sessão. A gente pode começar da forma que quiser. Aí eu já deixei aqui abertas as apresentações, eu só vou compartilhar o que for. Ok, vamos esperar. Já são 8h30, eu acho que a gente poderia começar, né? Sim, sim. 8h31. Gênero no agronegócio. Comigo. Bom dia, pessoal. Bom dia, prazer, Ludmila. Você? Prazer, Fernanda. Oi, Fernanda. Oi, eu já separei aqui, eu posso iniciar o compartilhamento da apresentação? Isso mesmo. Vamos seguir, vamos seguir essa ordem, tá, Fernando? Que estava inicialmente aqui para mim estava gênero no agronegócio. Aham. Depois estava um café com Marx e O Marx Bourdieu, Becker, bom dia. depois psicodinâmica do trabalho e no final abordagens feministas, gênero. A gente pode seguir essa ordem? Sim, sim, Ok. claro. É, aqui estava no PDF lá de programação. Sem Tá problemas. faltando Deixa isso, eu. está faltando um autor. Tá faltando do. Que seria o. É a Mariana ou Ana Luísa? Que seriam Foi de. esse? Eu não tenho os autores aqui. Psicodinâmica do trabalho e as articulações de prazer e sofrimento Tá, nas qualquer relações coisa a sociais de gente gênero. passa, que eles seriam terceiros. Se não chegar, a gente passa e Isso, faz, isso. A gente vai ok? fazendo aí, se chegar, ótimo, senão qualquer coisa a gente pula. Gente, bom dia a todas. Não sei se vocês sabem a dinâmica, que o Fernando vai nos ajudar muito, né? Na verdade, é isso. A dinâmica seria o seguinte: a gente vai ver as apresentações que vocês gravaram, né? Depois a gente tem uma discussão de 8 minutos. Eu faço um pouco das minhas considerações, ouço vocês um pouco, e ao final de todas as apresentações, a gente tem um debate aí mediado pelo Fernando, né? Que é um especialista no tema. Vamos lá. Então, vamos, Fernando, vamos começar pelo gênero no agronegócio. Vamos, vamos. Vocês estão vendo já a tela? Já sim. Perfeito. Olá, eu sou Fernanda Bernella, uma das autoras do artigo Gênero no Agronegócio, uma análise do estado do café. Essa pesquisa foi viabilizada pelo financiamento da Ilha Café e por meio da Universidade do Café. Nosso agradecimento especial à Ilha Café e à Universidade do Café. O agronegócio é um setor extremamente importante para o Brasil. Hoje ele ocupa mais de 19 milhões de pessoas. Uma das principais atividades da agricultura no agronegócio nacional é a cafeicultura. O Brasil é o maior produtor mundial e exportador de café. Há um desequilíbrio de gênero em todo o sistema agroindustrial do café, desde a base, onde estão as trabalhadoras rurais, passando pelas produtoras, até chegarmos, por exemplo, em cargos de alta gestão de associações e cooperativas. Esse desequilíbrio está muito relacionado com o alcance do ODS 5, igualdade de gênero e alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.
O objetivo desta pesquisa foi o de compreender inicialmente as principais razões que levam ao desequilíbrio de gênero no sistema agroindustrial do café no Brasil. Esse ODS 5 ele é muito importante porque ele é transversal, ou seja, para alcançar todos os outros ODS, é importante passar pelo ODS 5. Quanto ao nosso referencial teórico, nós percebemos que discutir esse desequilíbrio de gênero é muito importante, porque há uma estimativa em toda a agricultura do mundo que se as mulheres tivessem o mesmo acesso aos recursos produtivos que os homens, elas poderiam aumentar a produção em suas fazendas em cerca de 20 a 30%. Nos últimos anos, verificou-se o surgimento de inúmeras iniciativas relacionadas ao gênero. As primeiras mobilizações, especificamente no Brasil, aconteceram entre 2011 e 2012, quando foi criado o capítulo brasileiro da Aliança Internacional das Mulheres do Café, também conhecido como IWCA Brasil. A IWCA ela é uma organização sem fins lucrativos, cuja proposta é contribuir para o empoderamento das mulheres no cenário cafeeiro internacional, apoiando uma rede global de organizações independentes, auto-organizadas e autogovernadas, que são chamadas de capítulos da IWCA. Quanto ao método, essa pesquisa ela tem uma abordagem qualitativa e quanto aos objetivos, ela é classificada como descritiva. Para operacionalizar a pesquisa, reuniu material empírico, foi empregado painel de especialistas com o objetivo de estimular o compartilhamento de ideias e o conhecimento. Os painéis eles foram realizados ao longo dos meses de abril e maio do ano passado, de uma maneira online, utilizando a plataforma Zoom. Cada painel ele teve uma duração aproximada de 1h30 a 2 horas, sendo realizados um total de 6 painéis. E nessa pesquisa nós trouxemos um recorte com os resultados dos painéis 2, 3 e 4. Os próximos painéis, os outros painéis vão ser utilizados para trabalhos posteriores. Quanto aos participantes, em cada painel foi um total de 4 a 6 especialistas, tanto do ambiente institucional quanto organizacional da cafeicultura no Brasil, com foco para as 3 regiões produtoras, que é o sul de Minas, Cerrado Mineiro e Matas de Minas. Para analisar os dados, nós utilizamos a análise de conteúdo com o auxílio do software Iramutec. As narrativas dos painéis elas foram estruturadas em forma de corpus textual, unidade de texto e segmento de texto para identificação de grupos de palavras. 2 categorias principais emergiram dessas análises. A primeira é a mentalidade sensível ao gênero. Os apontamentos que nós tivemos nessa primeira categoria quanto aos principais motivos que levam a essa desigualdade, esse desequilíbrio de gênero no saque café, é a cultura atual predominante, que ainda é uma cultura machista, que foi citada como um dos maiores obstáculos a ser vencido para se ter um maior equilíbrio de gênero. Conforme foi exposto no painel 4, por exemplo, uma das coisas que elas falavam comigo, esse mundo da cafeicultura é masculino, só tem homem. Quando a gente vai vender, os compradores perguntam: onde está o seu marido? A cadeia precisa de saber que é a mulher que está à frente do negócio e que ela é capaz de negociar, de saber o valor dela. Então, para termos uma mentalidade sensível ao gênero, é necessário trabalhar com uma conscientização de todos os envolvidos nessas relações de gênero, como homens e mulheres. E, além disso, é fundamental garantir o acesso aos direitos essenciais das mulheres, que em alguns casos, como as pequenas produtoras, trabalhadoras rurais, nem chegam a conhecer quais são esses direitos básicos que elas deveriam ter acesso. Quanto à segunda categoria, que foi eliminar barreiras para a garantia dos direitos e crédito, foi perceptível, conforme exposto no painel 2, que ainda há uma desigualdade entre produtoras e produtores de café, no caso, de acesso a recursos,
sendo necessário trabalhar juntos para desconstruir essas barreiras que ainda existem. Então, nós retomamos a consciência do gênero, essa conscientização de todos os envolvidos nessas relações. E essas barreiras, elas vêm dificultar, por exemplo, o acesso ao crédito e até mesmo o acesso à informação. Nas políticas públicas também encontram-se essas barreiras. No painel 3, por exemplo, foi mencionado que estamos falando de políticas públicas que muitas vezes as mulheres não têm acesso porque elas estão ligadas à figura masculina. Como políticas públicas, estamos adormecidos, né? No caso, se referindo ao Brasil, que falta despertar para trazer essas políticas públicas que busquem reduzir esse desequilíbrio de gênero no SAG Café. Quanto à conclusão, dentre os principais motivos apontados para ter um desequilíbrio de gênero no SAG Café, nós tivemos o desconhecimento existente acerca do assunto no SAG Café no país. É bem recente o movimento que discute sobre a presença ou a ausência das mulheres em diversas atividades da cafeicultura, desde o grão até a xícara. A cultura predominantemente ainda machista, se tratando de um machismo estrutural. E como sugestão de pesquisas futuras, nós trouxemos abordar nessas análises, em estudos futuros, outros marcadores sociais da diferença que intensificam ainda mais esse desequilíbrio de gênero no SAG Café. Essas foram algumas das referências. Obrigada. Bom, vamos lá. Fernanda, primeiro, muito obrigada, viu? Foi um prazer mesmo ler o seu trabalho. Me chamou muita atenção a forma como ele foi estruturado, tá? Muito bem estabelecido, justificado, teoricamente, e você fez uma justificativa teórica, gerencial e social, isso é muito importante, tá? Você apresentou o problema de forma bem definida, com a base teórica estruturada e uma discussão bem fundamentada. Nesse contexto, eu queria fazer só um comentário aqui, para você pensar um pouco, para levar para o debate mais para frente, né? O conceito que você trouxe de identidades ancoradas, de Menezes, né? Ele reflete um ambiente masculino, onde dar voz às mulheres, inserir a questão de gênero, entender os direitos das mulheres, parece uma forma, né, que a gente teria de eliminar essas barreiras no campo com foco em ações de gênero. Nesse contexto, lá no final, você faz uma sugestão de pesquisas futuras sobre a questão da transversalidade. Eu queria que você trouxesse para a gente, por favor, no debate com o Fernando aí, essa questão da transversalidade. Porque eu venho de eu vou aqui trazer um pouco da minha história. Eu venho de uma família de cacauicultores. E quando a gente se viu num momento em que só havia mulheres na família, esse momento aconteceu, né? E a vivência era tão machista que nós vendemos. Foi essa a nossa opção. Então, esse é o Brasil, né? A gente tentou, ficamos cerca de 10 anos, né? Nós somos 2 filhas e minha mãe. Nós tentamos, mas foi inviável. Porque, além da questão de gênero, tinham outras questões transversais que foram bem perceptíveis no dia a dia, inclusive a questão de raça, tá? Então, eu queria que, na hora que a gente fosse aí para o debate, se tivesse esse tempo aí para pensar sobre isso. Mas muito obrigada pelo seu trabalho. Ok. Eu agradeço, Ludmila, e no debate a gente discute, então, sobre esse tema. Obrigada. Tá, ok, então. Fernando, vamos lá? Um café com Marx, Becker e Bourdieu. Quem é? É Cláudia. Professores, deixa eu Cláudia. fazer um adendo. Eu apresentei no consórcio doutoral também, e o meu áudio não ficou muito bom. E aí a solução que no final a gente acabou encontrando foi desligar o áudio e eu ler. Então eu queria pedir já desculpa se o áudio não estiver muito bom para passar, se não estiver muito bom eu posso ler a minha sugestão. Repetir. Fique à vontade, Cláudia, do jeito que você achar que Pode está melhor para colocar, é você. porque se vocês acharem que não está bom o áudio suficiente para escutar, aí eu leio, se vocês concordarem. Fernando, quer tentar colocar aí? Se a gente achar que não, ela vai dar uma lida. Obrigada, Cláudia.
Tava com o microfone desligado. Tudo bem, então eu vou reproduzir o vídeo e se vocês acharem que não tá legal, me avisa por voz, que eu vou estar com a tela cheia, então não vou conseguir ler o chat. E qualquer coisa, interrompe aqui, a gente faz no manual mesmo. Tá bom? Ok, obrigada, Fernando. Apresentamos o artigo Um Café com Marx, Becker e Bourdieu, discutindo o racismo na reprodução da ordem social, de autoria de Cláudia Rosana de Araújo Costa e Márcia de Freitas Duarte. Introdução. A herança escravocrata foi o alicerce sob o qual o Brasil se estruturou e se desenvolveu em termos socioeconômicos, jurídicos, políticos e familiares. Passados mais de 130 anos da abolição da escravatura, ainda estão presentes os fortes impactos do racismo na exclusão, que se perpetua e se traduz na falta de acesso a emprego, renda e educação. Visando superar essas desvantagens historicamente construídas, o movimento negro destaca-se como elemento fundamental de luta e concretização de ações afirmativas raciais e socio-raciais no sistema de ensino superior e no mercado de trabalho. Resultado dessas batalhas, a Lei de Cotas Sociais nº 12.711 de 2012 busca minimizar essas desvantagens, assegurando vagas no ensino superior para minorias raciais, indígenas, pessoas com deficiência e egressos de escolas públicas. Essa importante ação estatal ancora o esforço exploratório deste trabalho, que busca contribuir para a compreensão do papel das cotas raciais e socio-raciais, bem como do racismo para a reprodução da ordem social brasileira, tendo em vista a análise do efeito diploma no mercado de trabalho para cotistas negros e brancos egressos de instituições de ensino superior brasileiras. Referencial teórico. Argumenta-se que a teoria da reprodução, de Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron, considera que os efeitos do diploma para negros e brancos são universais, no sentido econômico, de Karl Marx. A partir dessa lacuna, a contribuição teórica é proposta por meio da teoria da discriminação, de Gary Becker, que preconiza que os empregadores do mercado de trabalho discriminam os indivíduos em função da sua cor. Defende-se, portanto, que mesmo de posse de um mesmo diploma universitário, a raça atua como elemento central e determinante para a condição de classe de chegada do indivíduo, impactando de forma diferente a posição de negros e de brancos na hierarquia socioeconômica. Método. O ensaio teórico que apresentamos foi subdividido em 3 partes. Na primeira, mesmo cientes de possíveis críticas quanto a anacronismos, optamos por utilizar uma linguagem literária, na qual ficcionamos um diálogo entre Karl Marx, Gary Becker e Pierre Bourdieu, apresentando-os como supostos colegas que se encontraram para tomar um café e discutir suas ideias acerca da dominação e da reprodução da ordem social. O objetivo foi o de tornar o referencial e a formulação da contribuição teórica mais didáticos, criativos e interessantes para os leitores. Na segunda parte, fizemos uma revisão da literatura, dos trabalhos que abordavam as trajetórias de inserção, ascensão e mobilidade socioeconômica no mercado de trabalho de cotistas raciais e socio-raciais, egressos de instituições de ensino superior do Brasil, publicados no período de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2021 nas bases de dados eletrônicas, periódicos CAPES e Google Acadêmico. Na terceira parte, analisamos os resultados dos estudos selecionados sob as lentes teóricas da contribuição proposta neste ensaio. Importante destacar que partimos de um olhar ontoepistemológico no qual a existência de ações afirmativas como a lei de cotas são extremamente necessárias à sociedade brasileira. O esforço teórico empreendido por este estudo alicerça-se, portanto, na premissa de que o acesso à universidade é essencial, mas a sociedade, as organizações e os indivíduos estão profundamente permeados por ações, comportamentos e ideias racistas, e todo esse mecanismo de herança escravocrata se manifesta para além da posse de um diploma. Resultados. A revisão da literatura apontou que a maioria dos trabalhos encontrados, tanto no periódico CAPES como no Google Acadêmico, estavam fora do escopo desta pesquisa, pois abordavam temas relativos às cotas raciais e socio-raciais, com foco na democratização do acesso ao ensino superior, na evasão, no desempenho acadêmico, na trajetória acadêmica e perfil do estudante não egresso, bem como de cotistas em geral, sem especificar ou segmentar por raça.
Apenas 17 trabalhos estavam dentro do escopo da pesquisa e somente 2 deles, Costa 2017 e Silva 2020, abordavam de forma exclusiva a Lei nº 12.711 de 2012. Esse dado demonstra a escassez de trabalho sobre o tema. Merece atenção a concentração de trabalhos oriundos na região sul do Brasil, especialmente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. De forma oposta, nenhum estudo foi localizado na região norte. Os resultados do estudo apontaram para a lei de cotas como um marco fundamental para que os negros possam concorrer no mercado de trabalho a posições de nível superior que tendem a remunerar melhor. Verificamos, entretanto, que o racismo, o preconceito e a discriminação ainda são uma realidade fortemente presente na vida dos cotistas, tanto na universidade quanto no mercado de trabalho, reafirmando-se o quão o racismo à brasileira ocorre de forma velada e mascarada. Constatamos que o avanço proporcionado pela Lei de Cotas 12.711 de 2012 é inegável e o quanto as cotas são necessárias para tornar as oportunidades de acesso mais equânimes. Por outro lado, os trabalhos encontrados na revisão da literatura sobre o tema demonstram que, mesmo após a obtenção do diploma, o racismo se perpetua de maneira sutil, impondo barreiras aos negros quanto ao acesso a oportunidades e à ascensão profissional no mercado de trabalho. Conclusão: a revisão da literatura corrobora a contribuição teórica proposta, na medida em que aponta que o diploma de nível superior traz efeitos diferentes para negros e brancos em decorrência do racismo no mercado de trabalho. Constatamos que a raça é um elemento central e determinante para a renda, a mobilidade socioeconômica e a posição na hierarquia econômica e social, isto é, para a condição de classe de chegada dos negros e, portanto, o racismo mercadológico ratifica-se como um obstáculo a uma mudança concreta na ordem social. O Estado, nesse contexto de desigualdade racial, tem o dever de permanecer intervindo tanto por meio da manutenção como da ampliação de políticas de cotas raciais no sistema de ensino, estratégico para a mobilidade socioeconômica, como também e principalmente com a implementação de mais ações afirmativas para negras e negros no mercado de trabalho. Propõe-se, por fim, que sejam realizados mais estudos acerca da dominação e da reprodução da ordem social, que coloquem o capital econômico do mercado de trabalho em evidência, tendo em vista que os resultados deste estudo sugerem que seu poder parece ir além do capital cultural da teoria da reprodução, aqui simplificado pelo diploma adquirido no sistema de ensino superior. Referências. Obrigada. Bom, Está de volta. gente, olha, há muito tempo, Cláudia, eu quero muito te parabenizar. Há muito tempo que eu não fico tão feliz de ler um artigo. Pensa um artigo Obrigada, fiquei gostoso até de ler, arrepiada agora, né? Porque a gente fica sempre tão insegura do que a gente faz. gostoso de ler, super bem fundamentado teoricamente. Achei assim uma ousadia maravilhosa esse diálogo, entendeu? Eu acho que vocês tiveram aí um insight fantástico ao fazer isso. Parabéns mesmo a vocês, né? É interessante perceber que quando você coloca esses 3 autores para falar, vou falar só um pouquinho, só para jogar para você pensar aí para o debate. Eu sou suspeita em falar de Bourdieu, né? Eu tenho estudado Bourdieu já há quase 15 anos, né? E eu acho que ele realmente ele tem algumas coisas que são... A distinção nos ajuda muito a conseguir identificar várias questões de classe, questões sociais, mas ele peca em questões como raça e gênero, né, em que a gente tem que nos aprofundar utilizando outros vieses teóricos aí para nos ajudar, né? Nesse contexto, eu queria fazer só 2 observações nesse trabalho que me encantou. O primeiro é que quando você começa o trabalho lá na frente, você faz Isso me chamou a atenção, porque o trabalho está tão maravilhoso, quando você coloca a fundamentação teórica lá na capa, aquela que já é gerada automaticamente, Marx não está lá, tá? Então, eu acho que eu sugiro que você coloque lá, né? Porque esse diálogo é entre os 3, né? E A você vai introdução, conversar. professora, que você está falando? É Na a capa, você fala. fundamentação teórica aqui, ó, na capa gerada, No resumo, né? no No resumo. resumo, certo.
tá? Aquela Não primeira está, página ela é meio complicadinha mesmo. Aqui tá lá É como porque tem Marx uma e quantidade Engels, de caracteres, mas né? é que por é, parte do resumo estruturado você tem, acho que são 200 caracteres só para colocar, né? É, aí fica, e aí a fundamentação teórica, o que que aconteceu? Você faltou o falou de Marx. Bourdieu, de Becker e Marx ficou, né? E eu acho que é importante, porque tem muita gente, aliás, a grande maioria de nós, quando está procurando alguma coisa para pesquisa, a gente olha o resumo, né? Então, eu acho que isso é fundamental. No mais, eu vou fazer um comentário sobre Bourdieu. Você está trazendo a teoria meu Deus, deu um branco, Jesus. Reprodução cultural. Você tá trazendo a teoria da reprodução cultural, mas lá na distinção, e em vários outros livros dele, ele coloca, para além do que está, que é a questão do ethos, que você está trazendo dentro da teoria, ele coloca o hábitos com os 3 vieses. Então, eu acho que talvez você consiga, de alguma forma, vocês consigam, de alguma forma, trazer o ethos e o eidos, que é o modo de pensar específico, tá? Eu acho que você trazendo isso, você vai conseguir buscar a questão de raça, tá? Porque o hábitos, ele traz aquilo que é internalizado, isso é uma estrutura estruturante do sujeito. E essa estrutura estruturante inclui gênero e raça. Tanto que existe um texto que é muito pouco conhecido de Bourdieu, que ele escreveu em 2002 para uma revista feminista, em que ele faz um meia-culpa de não ter trabalhado essas 2 vertentes em todas as obras dele, né? Então, existe esse texto, se você quiser, eu consigo compartilhar, porque eu tive acesso no doutorado, eu tive acesso à revista física e tirei uma xerox do texto, aquelas coisas, aquelas Quero sim. relíquias, né? Então, ela não está disponível na internet, nem nada parecido. É uma revista específica e tem um texto dele em que ele faz esse meia-culpa. Eu acho que se vocês trouxerem o hábitos inserido dentro da teoria da reprodução, vocês vão conseguir trabalhar com Bourdieu de uma forma mais crítica, tá? É isso, na verdade é isso. Só queria que você pensasse nisso, aí o Fernando, eu não sei como é que vai abordar aí no debate, mas aí nós temos um tempo, você tem um tempo aí para pensar, para a gente conversar nos próximos minutos aí que a gente tiver para debate. É isso, mas parabéns, maravilhoso o seu artigo, tá? De vocês Obrigada. dois, ok? Vamos lá. Aqui agora, para mim, seria psicodinâmica do trabalho. Foi você que entrou agora. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, como é seu nome? Mariana. Mariana, é porque eu não tenho os nomes aqui, Mariana, para mim não vem os nomes, né? Não, tranquilo. Oi, gente, Mariana. bom dia. Um prazer Bom estar aqui Bom dia. com dia, vocês e Mariana. trabalhos Fique à vontade ótimos. aí, você e o Fernando aí. Tá certo. Fernando, você quer ir primeiro? Você quer... Tem alguma Não, preferência? eu vou compartilhar aqui a apresentação Ah, e tá, entendi. como eu estou vendo que ela tem aqui 4 minutos, depois se quiser fazer algum Então, complemento eu também ia, aí. eu ia fazer uma introdução, na verdade, antes da Não, apresentação. então por favor. Tá, você tem 8 minutos, deixa eu só te falar. Você tem 8 Sim, tranquilo. minutos A e apresentação é qualquer bem coisa o rapidinho. Fernando vai cortar a sua apresentação. O Fernando é Tá. mau, entendeu? Ele vai cortar a sua apresentação. Então, fica aí de olho nos seus minutos, tá bom, Ana? Se Tá quiser, eu ótimo. te Não, aviso quando faltar 1 minuto. Eu te aviso aqui, tá? Eu te tá aviso assim. ótimo. Vai lá. Beleza. Não, na verdade, assim, eu sei que o nosso vídeo ele é bem curto, na verdade, então eu quero também fazer só uma introdução. Esse nosso trabalho é um trabalho meu e de Ana Luísa, uma colega minha também da UNB. Ele é um artigo que está em andamento, é uma proposta de trabalho, na verdade, que a gente deu um pontapé inicial de fazer um ensaio teórico, então a gente primeiro articulou os conceitos, né, o conceito dentro da abordagem de psicodinâmica do trabalho, a gente tentou fazer uma coisa um pouco ousada, que é trazer a perspectiva queer, principalmente baseada em Judith Butler, né, os conceitos de performatividade, de heteronormatividade e representações sociais para dentro da questão da psicodinâmica do trabalho, tentando avançar um pouquinho dentro desse processo de que até agora a literatura debateu muito a questão de sexo e não de gênero, nessa abordagem. Então, a ideia realmente foi dar um pontapé inicial nesse debate, assim, fazer uma revisão de literatura para que a gente conseguisse estruturar um método para ir a campo poder pesquisar. Então, essa é a proposta inicial do trabalho.
E eu acho que agora dá para colocar o vídeo, porque ele explica um pouquinho como é que a gente articula esses conceitos, mas basicamente assim, a nossa ideia, né, o nosso objetivo do trabalho foi tentar discutir qual que é o impacto dessas dinâmicas de gênero dentro do processo de trabalho, que é um lugar que por si só reproduz toda essa lógica de controle, né, de poder, e também de várias representações e papéis sociais. Então, a nossa ideia foi trazer um conceito novo, que seria estratégias defensivas de gênero, né, para poder articular como que essa estratégia defensiva de gênero ela é articulada pelas pessoas para gerar prazer e tentar bloquear sofrimentos dentro dessa abordagem que se chama psicodinâmica do trabalho. Então, é isso. Tentei ser rápida aqui na minha introdução. Nem usou nem 2 minutos, então tá tudo tranquilo. Vamos lá, Fernando. Na esteira dos debates científicos que se ocupam em investigar as dinâmicas das realidades laborais, a psicodinâmica do trabalho, ou apenas PDT, ela se constitui como uma abordagem teórico-metodológica, na qual o trabalho ele vai ser compreendido tanto como uma categoria ontológica, quanto como uma fonte potencial de prazer e de sofrimento. Nessa perspectiva, a gente observou que os estudos que destacam as questões de gênero nas atividades laborais ainda são muito incipientes na trajetória da psicodinâmica do trabalho. Faltam análises ocupadas em compreender diferentes perspectivas entre sexo e gênero e consequentemente, em compreender a dinâmica de sofrimento gerada pela compulsoriedade de uma performatividade normativa. Performatividade essa ligada às identidades e às representações de gênero. Então, esse estudo, ainda em andamento, busca trazer à luz o debate sobre o impacto das dinâmicas de trabalho, estruturadas a partir de uma divisão sexual em identidades de gênero e sexuais, que não possuem uma performatividade normativa. Como base teórica, a gente tem a própria psicodinâmica do trabalho, que foi desenvolvida por Christophe Dejoux. Ela estuda a inter-relação entre trabalho e saúde, a partir da análise de contexto de trabalho, então vai envolver as forças visíveis e invisíveis desses ambientes, as forças objetivas, subjetivas, psíquicas, sociais, políticas, econômicas, e também vai envolver o processo de subjetivação individual e coletivo. Então, recentemente, a problemática de prazer e sofrimento no mundo do trabalho, ela passa a ser desenvolvida a partir de uma concepção dinâmica entre sujeito e sociedade, que requer, ao mesmo tempo, recusar o peso de determinismos sociais e contrapor a ciência do masculino universalizante e esvaziado de subjetividade. Então, as identidades de gênero e sexuais, elas são um delineamento importante na vida organizacional de indivíduos. Ambos são meios discursivos que vão estabilizar e perpetuar as estruturas binárias que acabam por reforçar as representações ou os papéis sociais, geradores de medo e de sofrimento quando não consoantes às normas. Então, a partir do conceito de estratégias defensivas, a gente vai empreender a ideia de estratégias defensivas de gênero enquanto subterfúgios passíveis de mascarar identidades transgressoras às normas de gênero em prol do desejo de pertencimento, de integração e de reconhecimento necessários na prevenção do sofrimento no ambiente de trabalho. Em vistas de enriquecer o debate sobre gênero no ambiente laboral, o nosso ensaio se propôs a debater sobre estratégias de enfrentamento de sofrimento e de promoção de prazeres no contexto de trabalho, de modo a identificar aspectos de construção e de desconstrução das identidades produzidas no ambiente laboral. Considerando a importância da abordagem da psicodinâmica do trabalho em perceber os diferentes tipos de sofrimentos que ocorrem com homens e mulheres nos ambientes laborais, nós defendemos a utilização de um olhar queer quanto às performatividades das estratégias defensivas de gênero. Sob uma perspectiva teórica, esse estudo ele vai constituir uma contribuição para o campo da pesquisa organizacional, na medida que ele reverbera a construção de diálogos entre a psicodinâmica do trabalho e a teoria queer. E, além disso,
Esse trabalho ele vai poder ser utilizado como ponto de partida para verificação de como e se trabalhadores cujas existências escapam às normas de gênero apropriam-se das condutas de virilidade e de mulheridade no ambiente organizacional, bem como quais são as vivências de prazer e de sofrimento no trabalho desses trabalhadores e as estratégias defensivas por eles utilizadas. Obrigada, Fernanda. Só para concluir rapidinho, aproveitar meu último minutinho. Assim, eu sei que são vários conceitos, às vezes fica um pouco difícil, né, assim, em poucos minutos a gente conseguir elaborar tudo que a gente pensou no artigo, assim. Mas a ideia basicamente é entender porque vários estudos do próprio De Jure, ele vai trazer um pouco desse processo, né, que as pessoas acabam se apropriando de algumas performatividades para conseguir evitar o sofrimento no trabalho, né? Por exemplo, mulheres às vezes acabam se apropriando de papéis de representações sociais mais masculinas ou vice-versa, ou pessoas que são tão transgressoras, ali, desviantes das normas de gênero, vão acabar se adaptando a algumas coisas para evitar esse sofrimento, ou para conseguir não ser retalhado, enfim. Então, a ideia é justamente, assim, colocando em palavras mais simples, é justamente entender como que essas dinâmicas do trabalho acontecem, e se elas acontecem, né, e aí a gente vai a campo para pesquisar isso. Então, a ideia é um pouco essa, é disparar um pouco esse debate, tentar articular esses conceitos para poder ver como que essas dinâmicas acontecem de fato, e como que essas estratégias defensivas de gênero, que é o que a gente está defendendo, elas acontecem no meio do trabalho, assim, né? Para evitar o sofrimento e gerar prazer enquanto pertencimento, né? E sensação de bem-estar, né? No local que a gente trabalha. Obrigada. Tá bom. Bom, primeiro, Mariana, foi um prazer assistir seu trabalho. Por um motivo muito simples, eu tive a honra de ver, se você é da UNB, não sei se você estava lá em 2009, mas De Jure esteve aí, eu estive aí também, né? Então, eu não sei se você já estava aí. A gente assistiu a uma palestra de De Jure na UNB, tá? Em 2009, eu estava no mestrado de Psicologia Social e do Trabalho, né? E depois eu tive outra oportunidade de assistir o De Jure na USP em 2019, falando também sobre psicodinâmica do trabalho, lógico, claro. Além disso, por isso que é especial esse trabalho, quando eu li, eu conheci a Butler em Paris, no meu doutorado de sanduíche, estive com ela 2 vezes, né? Isso é um privilégio. Além de ouvir a Butler, ainda conhecê-la e tirar uma foto é algo de outro mundo, né? Nossa, professora, foi assim. E Conhecemos além de todos. tudo isso, eu fiquei no laboratório de Anne-Marie Delfreux, que é no andar de baixo da Kergoat da Irata. E a Irata acabou ficando minha amiga. Então, assim, os autores todos, no fim das contas, quando eu li o seu trabalho, eu falei, meu Deus, que coisa boa, alguém juntou todo mundo, né? Então, assim, foi realmente um privilégio ouvir seu trabalho, ler, né? Ler seu trabalho, porque eu não vi os vídeos, eu fiz questão de ler, gente, eu gosto de ler, né? Marcar, etc. e tal, eu estou vendo os vídeos agora. Bom, e para fazer um comentário para a gente só pensar um pouco, né? Para além disso, tive a oportunidade de ouvir a Kergoat inúmeras vezes. Eu fiquei 1 ano no doutorado de sanduíche, no andar de baixo, então toda vez que tinha palestra do pessoal do andar de cima, é claro que eu ia, né? Não ia perder essa oportunidade. Então, assim, foi um privilégio muito grande. Nessa palestra que eu assisti da Butler, e aqui eu vou trazer uma colocação para a gente ver como que a gente pode trazer isso para a discussão quando o Fernando aí abriu o debate, né? Nessa palestra que eu assisti da Butler, ela disse, eu vou abrir aspas, tá? Nós nos tornamos nossos gêneros, não nossos sexos, né? Ou seja, eu abri aspas porque eu fui atrás das minhas anotações da palestra, né? Ou seja, o diferente não existe. O diferente, na verdade, é construído, né? É uma construção social. Enquanto que Kergoat traz uma abordagem materialista, feminista, num contexto binário, muito parecido com o de De Jure, que não é materialista, vamos lá, gente, tá? Vamos colocar tudo. Estou falando de binário. Um contexto binário, tá? Em que a divisão de tarefas entre homens e mulheres poderia vir acompanhada de uma hierarquização, que atribui mais valor ao trabalho masculino
do que o trabalho feminino. Tá? Dentro desse contexto todo, vocês estão trazendo um novo conceito, propondo um novo conceito, que é o de estratégia defensiva. O que eu gostaria que você pensasse para na hora que o Fernando aí abrir os debates, né? Como é que você está vendo? Eu não consegui perceber como você faria o diálogo entre esses 3 autores, considerando sofrimento no trabalho do Dejur, o binarismo do Dejur e da Kergoat, a questão da hierarquização e a performatividade da Butler. Então, assim, minha pergunta ela é realmente ampla. Você tem aí vários minutos para pensar, né? Para na hora que o Fernando aí abrir o debate. Mas parabéns pelo trabalho de vocês, realmente fantástico. E por acaso eu tive a oportunidade de conhecer os autores todos. Então, foi muito bom poder ler sobre isso. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Então, agora podemos passar para o último trabalho, né? Podemos sim, que é sobre abordagens feministas, gênero. Isso. Tudo bem, deixa eu iniciar aqui já o compartilhamento, então. Obrigada, Fernando. Fernando só está tendo trabalho aí. O doutorado passa, viu, Fernando? Pois é. Olá, eu sou Ana Carolina e vou apresentar para vocês o trabalho Abordagens Feministas, Gênero, Microagressões de Gênero e sua relação com a organização. O trabalho foi elaborado pelas autoras Marcélia Almeida, Bruna Frauches e Ana Carolina Ribeiro. A escolha do tema desse trabalho deu-se, em grande parte, pela reflexão das autoras a respeito de assuntos relacionados ao universo do feminismo. Assuntos esses que têm sido cada vez mais discutidos de forma aberta na sociedade e dentro das organizações, muitas vezes motivados por questões de desigualdades, pressões e políticas sociais, assim como pela globalização também. Assim, o objetivo desse trabalho é trazer uma reflexão a temas relacionados ao universo feminino, como as abordagens feministas, entrando em seu contexto social e organizacional. Nesse sentido, o texto também visa chamar a atenção para um tema importante dentro do contexto feminino, que são as chamadas microagressões de gênero. Em resumo, o trabalho visa abordar 3 temas que são correlacionados, sendo eles o feminismo, o gênero e as microagressões de gênero, a fim de explicar seus conceitos e como eles são percebidos dentro das organizações. Para compreender o feminismo, é importante olhar para a história e perceber todas suas etapas de crescimento e conquistas. Segundo os autores Araújo, Eber e Batista, os movimentos feministas se iniciaram no século XIX em todo o mundo, quando as mulheres começaram a se organizar em grupos que tinham como objetivo reivindicar condições justas de trabalho e direitos igualitários. Os autores ainda afirmam que a partir desses movimentos, e principalmente após as 2 guerras mundiais, as mulheres alcançaram espaços dentro das unidades fabris e também dentro de suas famílias. A autora Barba explica que o termo feminismo iniciou-se na França e desde o final do século XIX tornou-se popular como sinônimo de emancipação das mulheres, principalmente associado ao direito de voto e à participação política. Já de acordo com Costa, o feminismo brasileiro e também mundial vem mudando diariamente a cada enfrentamento, a cada conquista, a cada nova demanda. E caracteriza-se como um movimento social e moderno, com o objetivo de defender os ideais de gênero das mulheres, indagando os sistemas políticos e culturais no qual vivemos. A autora ainda destaca que as influências desse movimento criam novas práticas, condutas, conceitos e dinâmicas para a sociedade. A questão de gênero é tratada há séculos na mitologia, na filosofia e em todas as áreas da sociedade. E ao longo das eras foram levantados diversos discursos e teorias relacionadas à mulher. Embora a mitologia relacionada ao gênero seja algo muito antigo e discutido, a questão da discriminação de gênero também é.
pois pensadores da antiguidade tratavam as individualidades da identidade feminina como um desvio, como algo imperfeito. Assim, segundo Foucault, o pensamento grego elevou a condição da figura masculina como aquele que provê a ordem e as leis, e a mulher foi associada à desordem, ou seja, simplesmente foi atribuído à mulher qualidades negativas, que a impedem de participar da sociedade da mesma forma que a figura masculina participa. Por isso, entender a posição da mulher permite entender a construção social e cultural que a colocou em posição de inferioridade perante ao homem. Atualmente, a sociedade em geral e as organizações têm se preocupado mais com questões de diversidade e inclusão. Assim, um assunto que vem sendo tratado em relação às questões de gênero são as violências psicológicas, como as microagressões de gênero, que são, segundo Martins Lima Santos, insultos verbais ou comportamentais, intencionais ou não, que comunicam ofensas raciais, hostis, depreciativas ou negativas a uma pessoa ou um grupo-alvo, decorrentes de uma sociedade machista e patriarcal. Em relação às microagressões destinadas às mulheres, em seu ambiente social, familiar ou laboral, estas são muitas vezes veladas e com tom de brincadeira ou sarcasmo, como piadas de mau gosto ou comentários maldosos, praticados consciente ou inconscientemente, como, por exemplo, mulher no volante, perigo constante, querendo dizer que a mulher não consegue dirigir da mesma forma que o homem, menosprezando a capacidade da mulher de dirigir. Outro exemplo, lugar de mulher é na cozinha, destinando algumas áreas específicas destinadas às mulheres, como se a mulher não pudesse ter outras profissões, fazer outras atividades. Quanto à metodologia aplicada nesse trabalho, nós optamos pela pesquisa qualitativa, pois ela nos ajuda a perceber os reflexos sociais dentro das organizações, visto o seu caráter exploratório. Então, o estudo foi desenvolvido por meio de bibliografias dispostas nas plataformas digitais como a base Cielo, Spell, Web of Science e Google Acadêmico, procurando por materiais recentes e antigos relevantes ao tema, a partir das palavras-chave: abordagens feministas, microagressões de gênero, mulheres no trabalho, gênero e feminismo. Vale ressaltar que a pesquisa foi realizada entre os meses de janeiro e abril de 2022. Com isso, foi possível um entendimento geral sobre fatores relacionados ao feminismo, gênero e as microagressões de gênero, partindo de perspectivas de autores e fontes que são importantes aos temas abordados. Diante da análise bibliográfica, foi possível observar, em relação ao feminismo e à organização, que quando se fala em mulher, diversas questões são levantadas, como, por exemplo, se é colaboradora solteira, se ela é casada, se ela é mãe, ou seja, diversas questões que não possuem relações diretas ao trabalho são motivos para julgamento de como ela será como profissional e colaboradora. E conforme o autor Canan, desde que as mulheres ingressam nas organizações, elas precisam constantemente provar suas capacidades. Já em relação ao gênero e à organização, embora esse trabalho tenha sido direcionado à questão das mulheres, as microagressões estão presentes em qualquer questão de gênero, onde todos aqueles que não estão presentes no padrão patriarcal são vítimas de piadas e comentários maldosos. Já quanto às microagressões voltadas ao público feminino, que antes eram normalizadas a partir dos vieses inconscientes, têm sido cada vez mais discutidas na sociedade, de modo a tentar romper com os comportamentos prejudiciais, principalmente em relação às mulheres, em seu contexto social e laborativo, buscando romper com o paradigma de dominação. Portanto, a presença feminina ainda é recente em diversos campos da sociedade, e muitas mulheres ainda sofrem com as microagressões de gênero. Com isso, torna-se necessário a disseminação de conhecimentos relacionados às abordagens feministas, para que tais tipos de violências não sejam mais aceitas no contexto social e organizacional no qual vivemos. Olá.
Olá, Ana bom Carolina, dia. obrigada, Fernando. Ana Carolina, muito obrigada pela sua apresentação, entendeu? Eu agradeço a oportunidade, né, de ouvir essa Obrigada. explicação, tá? E vou fazer aqui algumas considerações para a gente conversar, né? Esse ensaio ele apresenta Certo. fragmentos e pensamentos, foi o que vocês colocaram, né? Sobre os quais eu gostaria de ouvir um pouco mais. Eu vou fazer duas colocações. A Tá primeira bom. é que na abordagem teórica, nos pontos 2.1 de feminismo e 2.21 de abordagem feministas, vocês poderiam nos trazer um pouco mais, porque no item feminismos, vocês falam das autoras, Beauvoir, Davis, Ribeiro, Adick, e, de repente, elas se perdem, nunca mais vocês falam delas. Vocês não conversam com elas nem na discussão, vocês não conversam com elas na conclusão, e aí elas se perderam. Vocês falaram delas lá no início, e depois a gente... E como vocês estão fazendo um diálogo, né, com essas abordagens feministas, eu senti falta disso, né? Certo. Além disso, eu senti falta de um diálogo entre os 3 pontos que vocês colocam, que é feminismo, questões de gênero e microagressões. Talvez valesse a pena vocês reverem essa questão, principalmente quando vocês estão lá falando sobre a organização. O que está acontecendo para mim? Quando eu leio o trabalho de vocês, lá no final, na conclusão, vocês falam de organização, mas não trouxe aqui para mim, no início, uma revisão, talvez, bibliográfica sobre gênero e organização. Então, assim, eu acho que a gente poderia estabelecer um diálogo melhor para a compreensão dos leitores, na verdade é isso. Então, pensa aí um pouco, enquanto a gente Tá certo, agora está professora. por conta Obrigada. Imagina, eu que agradeço, viu? Agradeço muito a oportunidade de poder ter tido a possibilidade de ter acesso a trabalhos tão bem escritos e bem desenvolvidos. E agora abro a palavra aí para o nosso debatedor, que é o Fernando, que eu tenho certeza que vai trazer muito para a gente para poder contribuir. Vamos lá, Fernando. Essa dinâmica agora, Fernando, 20 minutos, é isso? Vai até às 10 horas, então, basicamente. Que ótimo! Agora é uma grande conversa, assim, entre todos os trabalhos, e como a gente acabou deixando menos espaço, assim, para debater individualmente cada trabalho, é interessante que dá para trazer agora tanto pontos específicos para um trabalho, mas que, na verdade, todos acabam podendo ter um insight, uma reflexão a respeito, quanto também pensar neles dentro de um contexto geral. E uma coisa assim que eu devo mencionar é que é uma grande satisfação poder participar de uma sessão onde todos os trabalhos eles têm, de fato, uma grande coerência, uma grande adesão entre eles. Porque você pensa, por exemplo, nesse último texto aqui tem a questão de microagressões, mas se você for parar para ver, em todos os casos tem algum tipo de microagressão acontecendo. Seja, por exemplo, quando você tem uma discriminação ou um viés por questão de raça, etnia, seja por questão de gênero. Então, tem diversas formas de cada trabalho acabar contribuindo com o outro e de todos eles estarem dentro de um contexto mais geral. Isso. Uma coisa que eu quero começar é que, assim, algo que me chamou a atenção no primeiro trabalho, é aquele de gênero no agronegócio, e que é algo que eu não me lembro de ter visto em congressos desde que eu entrei no mestrado, é que eram 5 autores de 5 instituições diferentes. E isso é algo que deve ser louvado e incentivado para que pessoas de diferentes instituições, diferentes históricos acadêmicos possam colaborar entre si para trazer uma contribuição melhor, e que a gente deve incentivar esse tipo de intercâmbio de conhecimentos entre as instituições. Algo que eu posso até sugerir para que vocês façam é, de repente, ir utilizando ali a barra do chat. Eu não sei se, de repente, tem alguém no celular, alguma coisa assim, que aí pode ficar um pouco mais complicado, mas usar isso para, de repente, trocar e-mails, alguma coisa assim, para vocês poderem se manter em contato mesmo após a sessão de hoje. Então, eu já vou colocar meu e-mail aqui, gente. Já dei esse ponto de partida, e depois também, agora pensando já na questão
do aprimoramento dos textos mesmo, porque, na verdade, todo texto de congresso, independente de se ele está como resumo expandido, se é um texto completo, se tem 8 páginas, 15, 17, mas todos eles são textos em construção, porque ainda não foram publicados em periódico, alguma coisa. Então, sempre tem uma margem para você fazer alguma modificação, alguma contribuição. E, por exemplo, se a gente pensar no segundo texto, que é o Café com Marx, Beck e Bourdieu, uma coisa que me chamou a atenção é que, por exemplo, é mencionado como um dos pontos chaves ali a Lei 2.711 de 2012, mas, apesar disso, a varredura dos artigos, ela se baseou no período de 2017 a 2021. Uma possibilidade, talvez, de melhoria desse diálogo, claro, o texto está muito bem escrito, é uma abordagem inovadora, ou não necessariamente inovadora, mas pouco usual, e eu acho que é muito divertido poder ler esse tipo de texto, mas, por exemplo, para ampliar a base de textos, de referenciais que você pode acrescentar nessa conversa, talvez seja interessante ampliar o período da varredura para também incluir artigos de 2013 a 2016, que a gente está falando de um período ainda relativamente curto, mas que também já está abrangido pela Lei 2.711. E... Oi? Não, por favor. Mas falar, não, professor, porque assim, quando eu comecei a pesquisar, fazer a revisão da literatura, a ideia era fazer com a Lei 2.711 de 2012 e fazer com as IFES, né, com as Instituições Federais de Educação Superior, que é o foco da lei. Só que eu não encontrei, você viu lá, quase não tem, acho que só tem 1 ou 2 artigos que tem. E aí eu expandi para fazer das instituições de ensino superior, e aí ampliou para tudo estadual e todas as demais, e não fazer só as cotas, porque assim, antes da lei realmente, propriamente dita, ser implementada, teve muito movimento social e muitas universidades implementaram ações afirmativas para negros especificamente nas universidades. E aí tem muitos trabalhos que tratam disso. E aí, só que tratam, aí vão tratar a questão da evasão, vão tratar da... o período todo que eu peguei, anterior a isso, eles, acho que por conta do foco da discussão das cotas, eles estavam muito preocupados na questão do desempenho, se ia ter o mesmo desempenho, em provar que os alunos cotistas tinham o mesmo desempenho. Então, aí realmente eu tive que abranger para poder mostrar também o resultado, né, de que realmente não tinha. Eu acho que talvez... eu peguei ali 3 anos e meio após a formatura, porque eu peguei só os egressos, né, para ver realmente a questão da inserção e da ascensão, né, e aí precisava dar um tempo para eles se formarem, por isso que eu peguei só a partir de 2016. Mas tem outros que aí incluem os estudantes, né, aí você consegue pegar a partir de 2012, na verdade a partir de 2013, porque a lei é de agosto de 2012, né, aí conseguiria pegar 2013, mas só com os estudantes, com os egressos eu não conseguiria, por isso que não fiz. Uhum. Então, talvez seja interessante até defender esse argumento assim, de uma forma mais incisiva na parte da metodologia, quando for pensar na versão mesmo de periódico do texto. Justificar, né, Fernando? Isso, porque aí, na verdade, foi uma escolha deliberada, e mostrar isso para o leitor. E também, se a gente for pensar um pouco nisso, pegando agora o quarto texto de abordagens feministas, gênero e microagressões de gênero, também um ponto semelhante da parte do levantamento de bibliografia, mesmo considerando que é um ensaio teórico e não uma revisão bibliográfica propriamente dita, mas a parte da metodologia ali precisa expandir um pouco para mencionar, por exemplo, as etapas certinho que foram feitas para se chegar na base final de textos que possibilitaram ali ampliar aquela discussão. Então, por exemplo, se menciona lá como que foi feita a extração, mas não há menção a quantos artigos foram localizados em cada uma das plataformas consultadas, ou em quais idiomas, quais foram palavras ou sentenças de buscas utilizadas, e mesmo algum critério para você aceitar ou rejeitar um texto para o corpo de conhecimento que vai fazer parte efetivamente do artigo. Porque isso, além de acrescentar, fortalecer o seu referencial,
também, se for pensar na parte de apresentação, é possível até você depois criar um quadro resumo mostrando de quanto que você partiu e da onde, e depois como que você foi afunilando tudo para chegar num conjunto de textos mais coeso para fortalecer e embasar o seu trabalho. Tá certo, professor. Eu anotei aqui as considerações, né? Concordo com o que o senhor comentou e a gente vai trabalhar para conseguir melhorar esse ponto. Mas é bem interessante, né? Realmente detalhar mais essa parte da metodologia. Acho que caiu o seu áudio, Ana Carolina. Mas tudo bem, acho que deu para pegar um pouco da ideia. E também, se for puxar a parte de apresentação do conteúdo, tem um ponto interessante. Porque, por exemplo, os slides que foram apresentados na maioria dos trabalhos, eles são bastante semelhantes o que foi escrito em relação ao que foi dito por vocês na hora da apresentação. Exceção feita ao trabalho da Mariana e da Ana Luísa. Normalmente, eu diria, se fosse um evento presencial, eu diria que esse é um ponto que, assim, talvez você não devesse colocar tão pesado o texto nos slides. Mas como a gente está num evento remoto, ou, na verdade, um evento híbrido, e essa é uma sessão virtual, isso acaba não sendo um ponto negativo, porque às vezes o áudio está ruim, a conexão está falhando, o som, alguma coisa assim. Então, é interessante você ter o slide bem descritivo e, ao mesmo tempo, apoiar ele com a voz. Não precisa ser o slide só com um ponto de chamada. E, então, assim, vocês elaboraram de uma forma bastante apropriada para o conteúdo aqui dessa sessão que é virtual. E, no caso da Mariana e da Ana Luísa, eu achei interessante que quem fez a parte do vídeo foi a Ana Luísa, não foi? Então, assim, isso foi interessante porque vocês aproveitaram bem o tempo, fizeram essa articulação para que uma começasse dentro da sessão aqui falando a introdução do trabalho e depois fazer o resto da apresentação pelo vídeo mesmo, e aí deu maior profundidade em relação a se fosse só de uma forma. E vamos lá, Ana Carolina. Oi, perdão, vocês estão me escutando bem? Agora Sim. ou não? Sim, então eu só ia comentar que na metodologia, no segundo parágrafo, a gente menciona as palavras-chave e também as bases que nós utilizamos, mas realmente a questão da quantidade foi um ponto que faltou. Mas no segundo parágrafo tem essa parte das palavras-chave, só para pontuar. Não, é que foi mencionado ali da parte de idiomas, então, por exemplo, até para ver se você não se puxou certinho, de uma forma fidedigna, de repente um termo em português, ou como você busca algo parecido em inglês, você vai puxar no Web of Science, majoritariamente o que você vai encontrar lá são textos em inglês, para ver se é compatível mesmo, mas é mais para isso, as sentenças conforme cada plataforma e cada idioma. Beleza, tá certo. Ana Carolina, deixa eu só te falar uma coisa, aproveitar que ele está falando aí em forma, em formato, em apresentação. Eu sugiro que vocês revejam as citações, porque existem citações de autores que não estão na bibliografia, tá? Tem uns deixa eu ver aqui, 1, 2, 3... Eu identifiquei 4 autores que vocês citaram e não estão na bibliografia. Olhem lá com carinho, passem um pente fino, isso faz parte. Às vezes a gente escreve, vai tirando, vai colocando, mas já que daqui a pouco vai estar publicado aí nos anais, então eu sugiro que vocês façam aí essa revisão, tá? Tá certo, obrigada. E não é querendo ser crítico, mas, por exemplo, já que a gente falou de referências, é uma que eu também tinha anotado, mas, assim, pelo menos eu não me importo tanto com qual que é o padrão que vai ser utilizado, se é Chicago, a BNT, a APA, não é relevante desde que você mantenha a padronização ao longo do texto. E aí, por exemplo, você tem... eu encontrei 2 ocorrências, uma na página 5 e uma na página 1 do texto,
de citação indireta, que o nome do autor está em minúsculas dentro do parênteses, que era Louro 2000, página 5, e Meneghetti 2011, que está no primeiro parágrafo da página 1. Isso. Mas acontece e é coisa de revisão, já pensando para a versão de periódico mesmo. Mas todo mundo aí tem textos promissores, mas que também ainda sempre dá para colocar mais alguma coisinha aí, pensando na versão do periódico mesmo. Ana, deixa eu só te fazer uma pergunta, já que a gente está conversando agora com você. Eu falei que eu senti falta desse diálogo entre feminismo, questões de gênero e microadoções, os 3 conceitos juntos. Como é que vocês pensam em fazer isso? Talvez na introdução, ou talvez lá na discussão? Isso, assim, a gente pensa em fazer mais na discussão mesmo, e eu achei interessante esse ponto de realmente abordar a parte da organização na introdução, né, para exatamente ajudar nesse desfecho. Então, a gente pensa em trabalhar mais essa parte da conclusão, né, da discussão dos dados, perdão. A gente pensa em aprofundar mais, né, nesse ponto. Para deixar claro para o leitor, né, qual a proposta de vocês. Porque como vocês só falam em organização lá no final, não fica, embora esteja no título, né, a relação com a organização, como ela não está em nenhum momento do texto, ela só aparece lá na discussão, lá no final, a gente fica meio perdido, né? Ok, obrigada. E eu vi aqui que a Mariana ela vai ter que sair um pouquinho mais cedo por causa do trabalho dela, que, né, acontece, é perfeitamente normal. Então, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para ela de uma questão, pensando que fala muito no texto de normas sociais e tentando trazer, então, agora um problema assim, do ambiente de trabalho, lançar para a autora, no caso, que está aqui presente. Então, assim, se é importante você questionar normas sociais por trás de relações entre as pessoas no ambiente de trabalho, como que você poderia evitar que um sistema, por exemplo, de recrutamento automatizado, ele assuma o viés do desenvolvedor para privilegiar uma determinada combinação de etnia e gênero, por exemplo? Porque você pode pegar reflexos disso, então, por exemplo, das relações entre as pessoas no sistema de cafeicultura, você pode pegar isso dentro de um escritório ou alguma coisa assim, mas como que você faz para evitar que o viés de uma determinada pessoa acabe influenciando as ações e que não chegue, por exemplo, dentro de pequenos vieses ou microagressões? Como que você faz isso? Olha, Fernanda, é uma pergunta muito complexa de responder, porque, na verdade, eu acho que a gente ainda está em um processo de muita experimentação, né, sobre as tecnologias de recrutamento e seleção, o uso de inteligência artificial para isso. Assim, primeiro, eu acho que isso, eu gosto muito desse tema, na verdade. Assim, eu acho que essa questão ela tem 2 pontos. Ela tem uma faca de 2 gumes. Eu acho que como a grande maioria das coisas, né? Acho que por um lado ela é muito interessante porque tem uma tendência de que, se bem programada, ela pode sim ser um pouco mais imparcial e pode fazer um processo seletivo de maneira mais assim, tirando um pouco desses vieses, assim, né? Existe essa possibilidade, porém, esses vieses acabam indo para onde está sendo programado. A resposta que eu posso te dar hoje só tem como fazer um processo de programação de inteligência artificial sem viés se a gente garantir que tenha diversidade nesse processo, assim, se tem se esse processo ele for construído por pessoas que têm diferentes olhares, diferentes vivências, assim, sabe? Acho que hoje é a resposta que a gente tem, pelo menos dentro do que até onde eu consegui estudar sobre isso, assim. Então, não tem uma resposta certa sobre como que a gente faz isso acontecer. Eu acho que o processo, talvez a resposta seja no processo, né? Eu acho que o processo de construção ele precisa ser feito a mais de uma mão, né? E com diferentes olhares. Acho que só isso vai conseguir garantir que ali a parte de programação seja mais cuidadosa e evite alguns vieses, assim.
Mas fora isso, eu não saberia te responder, assim, tipo uma super solução, sabe? Gostaria que tivesse essa resposta, mas eu desconfio que ela ainda não existe, assim. Acho que a gente ainda está muito incipiente nesse processo, sabe? Mas tem alguns projetos, assim, tem alguns projetos de experimentação que são muito interessantes, que têm trabalhado um pouco nessa perspectiva de transversalização e construção de programação multidisciplinar, que aí vai trazer um pouco dessa pegada, assim, de novos olhares, de diferentes experiências, enfim, para conseguir minimizar esses vieses, assim. Mas tudo que é feito por humano sempre vai ter algum tipo de viés, então é isso, né? A gente não tem essa resposta, assim. Não, Eu tenho uma perfeito. pergunta. Na verdade, você já tem a resposta. Ô, Mariana, como eu te perguntei, eu queria só que você pudesse pensar sobre isso, como superar essa questão do binarismo que está nos dois autores, que é o Dejou e a Kergoat, e a performatividade da Butler, tá? Em algum Sim, momento ali você tem que estar colocando uma, duas frases, tá? Para que o leitor fique claro para o leitor que você sabe que você está em abordagens epistêmicas distintas e que você sabe disso, que você vai superar isso, né, na sua escrita, tá? Então, sim, essa professora. Eu agradeço, inclusive, assim, essa preocupação, é uma preocupação que a gente tem também. a A UNB, gente, então, tem mesmo. sim, com certeza. Assim, inclusive, semestre passado eu fiz uma disciplina muito interessante com a professora Tânia, agora eu esqueci, bom, enfim, com duas professoras lá do Instituto de Sociologia, que é só sobre É a Tânia a parte... Mara? Isso, a Tânia Mara. Eu conheço. Eu sou muito ruim para nome, às vezes eu esqueço o sobrenome, enfim, muitos professores. Mas, assim, que a gente aprofundou muito essa questão, né, a questão do Henriquez também, que traz um pouco dessa lógica da psicanálise dentro das organizações. Então, assim, na verdade, é um debate que ele está muito incipiente para mim e para a Ana. A gente fez uma proposta muito ousada, a gente tem consciência disso, assim. Mas eu acho que, assim, o que a gente pensou da Butler, né? Primeiro, Butler vai trazer a questão da psicanálise de Foucault, né, da questão de que tudo é discurso, de que tudo é construção social, inclusive sexo, né? Então, sexo e gênero são duas construções sociais. E a nossa ideia é justamente avançar um pouco nessa proposição de Dejurs, sobre que ele também bebe na psicanálise, né, que ele também vai trazer essa perspectiva do discurso, da perspectiva da construção da identidade dentro do trabalho, como o trabalho ele é um constituidor das identidades, né? Então, a nossa ideia, na verdade, é dizer assim, olha, Kergoat conseguiu chegar até aqui, falou sobre essas questões sobre sexo, mas a gente está, tipo assim, mencionar que existe essa discussão, que essa discussão foi muito importante dentro de uma, digamos assim, uma epistemologia feminista, que não deixa de ser também, está ali dentro, bebe, né, da fonte, mas a gente está querendo propor uma outra coisa a partir do que ela já propôs e do que ela já avançou. Eu acho que talvez o nosso erro foi não conseguir ter deixado isso muito clarificado. É Né? isso. Eu acho que assim, então, porque na verdade o que a gente fez foi dizer, ó, ela conseguiu fazer isso, ótimo, e a gente está querendo propor a partir disso uma terceira coisa, né, que bebe da fonte também da psicanálise e de Dejurs, né? Então, assim, é mais ou E menos você me fazer essa explicou aí, articulação. você precisa colocar em algumas frases. Você Exatamente. sabe exatamente fazer o link. Ele não está no Isso. seu artigo. É isso. Exato. Eu Tá acho que é o bom? que a gente realmente precisa melhorar. E eu agradeço Tá, mesmo ok. a sugestão. Obrigada. Obrigada. Então, continuando a passagem aqui pelos textos, primeiro só um complemento para fechar um ponto que eu tinha feito anteriormente. Eu deixei ali no chat um link que ele comenta justamente essa parte do viés na seleção, por exemplo, como uma aplicação prática, e que a Amazon ela tinha implementado e depois teve que eliminar um algoritmo de recrutamento porque ele estava buscando diversas formas para sempre prejudicar a seleção de mulheres nos processos seletivos que eram relacionados à empresa, porque ele buscava replicar eventos anteriores de sucesso e, por acaso, as pessoas que eram recrutadas para cargos relevantes da empresa eram quase que invariavelmente homens brancos. Então, o robô buscava isso. Mas, partindo agora, e eu acho que esse é um ponto que ele vai ter mais relação com os dois primeiros trabalhos que foram apresentados. Uma pergunta que eu quero fazer, então, assim, primeiro para a Fernanda e depois para a Cláudia, por exemplo, que no caso, o
o texto ele tinha mencionado, por exemplo, barreiras ao crédito, e que você tinha, às vezes, a questão de falta de informação que prejudicaria o acesso a direitos e a necessidade de políticas públicas. E aí, pensando nessa parte de políticas públicas, como fazer para que o Estado ele possa patrocinar iniciativas para garantir o acesso das pessoas a políticas mais justas e acessíveis para que possam viabilizar as suas operações. Então, no trabalho, no caso do café, você ter acesso ao crédito, ter um acesso mais facilitado, mas também ter numa quantidade o crédito que seja relevante e suficiente para as operações. E se a gente pensar, por exemplo, no Café com Marx, como que os nossos poetas mortos, eles enxergariam essa parte de por que a gente acaba discutindo tantas coisas que não tem a ver com o trabalho, que não são necessariamente relevantes, para colocar isso como uma barreira para a mulher dentro do ambiente de trabalho das empresas. Ótimo. Fernando, obrigada pela pergunta. Esse artigo que nós trouxemos aqui, ele é um recorte, na verdade, de uma pesquisa maior que nós fizemos o ano passado. Foi uma pesquisa com o apoio da Universidade do Café, da Ilha do Café. Então, como é uma pesquisa grande, a gente está fazendo os recortes por meio de artigos. E foi até um ponto, essa pergunta sua foi um ponto abordado durante os painéis que nós fizemos para colher o material empírico, e o que nós chegamos à conclusão de que é a conscientização. São trabalhos como esses que trazem essa discussão para criar essa consciência mesmo de que nós ainda vivemos num sistema agroindustrial do café que ainda é machista, que as mulheres ainda não têm esse reconhecimento. Até uma das participantes da pesquisa, que é a Josiane Cotrim, ela é uma das fundadoras da IWCA Brasil. A IWCA Brasil ela é um capítulo de uma organização global sem fins lucrativos, traduzindo aqui para o português, é a Associação Internacional das Mulheres do Café. Então, nós temos um capítulo no Brasil que busca empoderar as mulheres que atuam do grão até a xícara na cafeicultura brasileira. E um dos motivos que levou a Josiane a trazer esse capítulo aqui para o Brasil foi um relatório internacional que ela leu, eu não vou me lembrar agora de qual órgão, mas falando que no Brasil não haviam mulheres na cafeicultura. E olha quão equivocado, né? Porque quantas mulheres nós não temos nessa cafeicultura brasileira. Então, a criação dessas políticas públicas, eu acho que começam por trazer essa conscientização, de mostrar que as mulheres realmente estão, que o trabalho delas é realmente muito importante. E aí, pegando um gancho com o que a Ludmila trouxe, a reflexão dela, a provocação dela para a gente trazer essa reflexão da importância da interseccionalidade. Eu entrei na pesquisa, é uma pesquisa assim, que foi feita a muitas mãos e corações, né, de diferentes universidades, diferentes instituições. Quando eu entrei, a estrutura já estava pronta. A interseccionalidade, ela vem da minha tese de doutorado, que eu estou finalizando agora. Eu estou analisando justamente relações de poder entre mulheres de um dos subcapítulos da IWCA Brasil, utilizando como uma das lentes teóricas e metodológicas a interseccionalidade. Então, essas políticas públicas, elas têm que também abordar essa questão da interseccionalidade, porque quando nós falamos do desequilíbrio de gênero, especificamente na cadeia produtiva do café, nós não estamos falando só do gênero, nós estamos falando da intersecção entre gênero, entre raça, porque a cafeicultura surgiu no Brasil num período de escravidão, de escravização, então a questão de raça está muito presente, classe está muito presente, etnia está muito presente. Então, a interseccionalidade também para essas políticas públicas, que eu espero que surjam futuramente, deve ser um eixo a ser considerado, né? A intersecção entre esses diferentes marcadores sociais das diferenças junto com o gênero. Então, eu acho que é essa conscientização mesmo para fazer surgir essas políticas,
pesquisas que abordem esse tema. Bom, pessoal, assim, primeiro eu queria te dar minha felicidade, assim, que eu me sinto, assim, compartilhando uma visão de mundo, né? Eu acho, assim, que o que nos une aqui, em todos os trabalhos que eu assisti, eu gostei muito de todos e acho que vou até tirar algumas coisas aqui já para minha tese, assim, algumas coisas que eu não conhecia e já anotei aqui para pesquisar. É que, assim, a gente tem acho que o que nos une aqui em todos os trabalhos é a questão da própria dominação e da reprodução da ordem social mesmo, né? Existe um modelo que ele é estrutural, isso não é uma coisa irracional, né? Isso foi estruturado, tem uma história brasileira e tem um contexto que contribuiu para que a questão de gênero, a questão de raça, a questão entre a questão de religião, né, todas essas instituições, né, o Althusser vai dizer que são os aparelhos ideológicos do Estado, né, eles refletem a sociedade, né, refletem todo um contexto que nós vivenciamos desde, né, assim, de ser colônia, né, da colonialidade, né, tanto que agora os estudos decoloniais vão realmente bater nisso, né? Então, eu penso o seguinte, e aí na minha tese eu estou até estudando a questão que entra nas microagressões, aí, mas no caso a violência simbólica associada ao racismo, né? Eu penso que existe todo um processo de dominação que é feito com base na inferiorização, na subjugação do outro, para que você, aí o Bourdieu vai falar, né, assim, não só na questão da reprodução da cultura dentro de uma universidade, mas isso é reproduzido desde a infância, quando a gente nasce, né? Aí tem a questão da classe social também, onde você nasce, e isso tudo vai ter um reflexo durante toda a sua vida. Então, é toda uma estrutura que diz qual é o papel social que você vai ocupar, e isso isso tem uma história, né? Isso não está solto, né, dentro do nosso país. Então, como mudar, né? Legislação para isso a gente tem. A gente diz que o racismo é crime e é punido, mas a gente vai assistir um jogo de futebol, você vê aí, jogam banana no campo, chamam de macaco, né? Assim, a mulher vai para fazer uma entrevista e é como desculpa, eu esqueci quem foi que falou, mas vão questionar se ela tem filho, qual é quantos filhos ela tem, né? Aí com isso já vão dizer, a questão do trabalho não vai ter tempo, subtende-se certas coisas, né? Então, assim, o que é que eu penso? A questão da legislação em si, ela é importante, né? Das políticas públicas, elas são fundamentais, né? Porque elas são pontes, mas o Becker é que fala assim, tem um caráter de conhecimento e ignorância, né, no racismo, por exemplo. Só o conhecimento não resolve, porque também tem uma parte que é atribuída à ignorância. Você foi construído socialmente para ser racista, você foi construído socialmente para ter racismo, e a raça foi construída, né? A Neuza Santos Souza, ela vai falar, nós nos tornamos negros, o conceito de raça era outra coisa, e ele vira o negro vira negro. Em algum momento da vida você entende que você é negro, alguém te criou como negro, você estão te dizendo a sua identidade, né? Então, ela é construída uma série de associações negativas, como na mulher, como no indivíduo trans, né? Assim, GL e tal, né? Nos quiz e tal. Então, e você quer achar o seu lugar social, e você quer reconhecimento, né? O Gessé de Souza vai dizer que a base de toda a reprodução social é que você quer aceitação social, você quer ser reconhecido. Então, muitas vezes você vai fazer o jogo, digamos assim, para poder participar, né, da sociedade, ser aceito, né? Então, o que é que pode ser feito? Isso já está no Instituto da Igualdade Racial, que você tem que ter leis que promovam políticas públicas, o Estado ele tem o dever, tem, legal, mas para além disso, a sociedade como um todo, ela tem que entender que existe um lugar de privilégio, sim, que foi criado, foi construído ao longo social, não é que você tem uma dívida, mas que isso, que a gente não foi educado, isso tinha que vir na educação desde criança, para a gente entender que a gente tem um privilégio de nascença. Se eu nasci num lugar que eu tenho mais dinheiro, eu tive um privilégio que eu nasci, né? Assim, que a minha cor é tal, e eu nasci na sociedade escravocrata colonialista, eu tenho privilégio, né? E isso não é passado. O que é passado é a democracia, o mito da democracia racial, das democracias todas que não é real, né? Então, assim, se você, desculpa, estou me estendendo, né? Mas, enfim, se você não passou no ensino superior, é porque você não estudou, não se qualificou, não é porque você nasceu, você tem que trabalhar, é distorcido, a sociedade é distorcida. Então, o problema é estrutural e acho que tem que ser apontado sobre várias óticas, não é em um nível só, são vários níveis de aplicação, e as cotas são apenas uma delas. Tem que ter no mercado de trabalho, porque é quem diz, quem vai poder sentar à mesa para tomar o café. E esses programas que você falou, Fernando, eu acho que eles
quem programa são as pessoas. Se eu programar, o que manda é a cultura do ente maior lá na instituição. Se o cara é extremamente racista, se ele é homofóbico, se ele é preconceituoso com as mulheres, ele vai mandar programar com os critérios que vão passar lá em todas as certificações, não sei o que mais lá, mas vão continuar dizendo, não, porque o padrão reconhecidamente social que dá lucros para a minha empresa é esse, eles visam lucro, né? Mas a gente já tem muita coisa contra, assim, a questão da sustentabilidade, já tem muita gente batendo nessas questões interseccionais, então acho que a gente está avançando. Obrigada, desculpa me estender. Imagina, Sem problema. te agradecer essa colaboração. Eu acho, né, Fernando, que a gente tem que lembrar que a gente vem desse país escravocrata, né? Eu também analisei isso na minha tese de doutorado, eu venho lá de Freire, Holanda, lá do Júnior, trazendo lá Casa Grande e Senzala e tudo que é o reflexo disso. Eu fiz uma tese sobre mulheres cientistas na física, em institutos públicos de pesquisa aqui e na França. Então, assim, ou seja, não importa se é no café, se é na ciência, se é na organização, não importa. Na verdade, o que a gente vê é um modelo construído que se repete, seja qual for o ambiente, tá? Então, isso é que é a realidade, esse é que é o mundo real, né? Então, isso é importante que fique bem claro. Eu acho que a gente tem que ter isso em mente. De qualquer forma, voltando só um pouco à questão das políticas públicas, a gente também tem que ter... Eu venho de um órgão público, né? Eu trabalhei minha vida inteira na ciência e tecnologia e trabalhando com políticas públicas para a CIT, é isso que eu fazia. Então, eu acho que a gente tem que ter em mente, sim, políticas públicas de promoção da inserção da mulher nos mais diversos ambientes e de igualdade, de combate à violência. Essas políticas são necessárias para além dos movimentos sociais, daquilo que culturalmente a gente possa modificar. As políticas públicas são muito importantes, basta ver a efetividade da lei de cotas. Então, as políticas públicas são realmente fundamentais. Eu acho que a gente tem aí um trabalho pela frente que sofreu aí um processo um pouco de descontinuidade, mas está tudo certo, de continuidade, desculpa, mas está tudo certo, aí a gente deve aí tá retomando esse processo. Fui por um tempo do Conselho Nacional da Mulher, a gente tinha um trabalho bem efetivo junto aos estados, principalmente de combate à violência, né? Principalmente disso, mas de vários outros, em todos os ministérios haviam conselhos, né? E eu acho que isso é efetivo, isso é importante, porque isso fomenta ações, né? Ações que vão sendo direcionadas para as diversas instituições públicas que precisam de orientação, tá? Você chega no final, às vezes, quando você chega dentro de um próprio instituto de pesquisa, ou você chega lá no posto de saúde, ou você chega dentro de uma delegacia da mulher, é preciso que haja um protocolo de atendimento, que haja uma forma, um protocolo estabelecido. Então, a importância das políticas públicas tem que ficar destacada aqui no nosso painel, porque elas são necessárias, é isso, na verdade. E, professora, posso só aproveitar e fazer uma última pergunta? Estou vendo que faltam aqui 3 minutos só. É para a Ana Carolina. Pensando, então, por exemplo, no que você menciona no seu texto, a questão de estratégias defensivas como uma forma de enfrentamento das injustiças, eu queria saber qual que é a sua visão disso e sobre a efetividade de, por exemplo, você ter ações afirmativas no mercado de trabalho. Então, você promover vagas que sejam específicas para mulheres, para PCD, para pessoas negras, como foi o caso daquele programa trainee do Magazine Luiza. Como que você consegue enxergar uma ação afirmativa dentro desse contexto de uma estratégia defensiva? Certo, esse ponto é um ponto muito importante, né? Eu também já atuei na parte de recrutamento e seleção e a gente consegue observar, né? Eu já observei, por exemplo, o processo seletivo às cegas, que é uma forma de conseguir recrutar uma pessoa sem saber como ela é, e foi bem interessante. Era um processo seletivo especificamente de estagiários, né? Nessa ocasião. Então, assim, eu considero que o mais importante como a Fernanda comentou, né? Esse ponto da conscientização, né?
ações afirmativas dentro da organização, né? Seja com treinamentos, com palestras, para que toda a organização também esteja preparada para receber diversas pessoas, para que ela realmente tenha essa diversidade, né? Porque às vezes também, quando muito segregado, isso pode acabar não trazendo ali a ideia principal, que é exatamente todas essas pessoas, né, conseguirem conviver, né, com suas personalidades, com suas características. Então, acho que o ponto principal seria essa conscientização, né? E a gente tem ali como ponto base principal dentro da organização, além da administração, a parte do recrutamento, né? Que é um ponto ali crucial para esse desenvolvimento. Então, é importante essa conscientização dentro do recrutamento, né, das organizações, para que eles possam, de fato, conduzir bem essa dinâmica. Então, eu acho que o ponto principal é essa questão mesmo da conscientização de forma geral, principalmente dentro ali do RH, que vai ser a parte principal ali do processo seletivo, né, que vai estar atuando em todas as etapas. Gente, Ana Carolina, agradeço a sua contribuição. Fernando, eu acho que eu vou finalizando, né, porque temos somente 1 minuto aí. Gostaria de agradecer às autoras que estavam aqui presentes e as que não estavam também, que trabalharam na redação, né, dos artigos e nas pesquisas. Foi realmente muito gratificante. Eu acho que esse é um momento para a gente que é pesquisador de suma importância. A gente consegue agregar muito, ver o que está sendo feito pelo Brasil afora, perceber que a gente continua nessa luta, né, de defesa das mulheres, de que essas mulheres que nós estejamos inseridas nas mais diversas áreas de atuação e também nas políticas públicas, né, que a gente possa fomentar. A minha orientadora de tese na França, chamando Marie Devaux, ela dizia que não tem como você gerar políticas públicas sem dados, e os dados vêm de pesquisas. Então, não tem achismo para a política pública. Você tem que ter dado, você tem que ter pesquisa para desenvolver política pública. Por isso, nós somos tão importantes. Agradecer a todas vocês, muito obrigada, em especial ao Fernando, por ter tido essa paciência aí, Fernando. Obrigada mesmo pela colaboração, né, pelo debate, por essa construção, uma construção que é importante para a gente. Muito obrigada. Gente, eu coloquei meu e-mail aqui, eu realmente estou à disposição. Hoje eu coordeno, só para vocês saberem, mais 1 minuto, hoje eu coordeno um trabalho, uma pesquisa nacional de violência contra as mulheres. A gente está fazendo um levantamento de toda a rede de atendimento no Brasil, e então, assim, e a gente faz um levantamento também de conteúdo, de pesquisas envolvidas, para gerar um sistema de informação no Instituto Brasileiro de Informação assim, em Ciência e Tecnologia, que é um dos órgãos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, estou à disposição de vocês, qualquer coisa, podem entrar em contato comigo pelo e-mail, eu passo o WhatsApp e a gente vai conversando. Muito obrigada mesmo. Agradecer, por favor, Fernando, a Malu, tá? Maria Luísa, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar no SEMEAD. Eu quero agradecer também a presença de todos vocês, a participação e, inclusive, essas interações por ter proporcionado uma sessão tão agradável de estar, seja nos textos propriamente ditos, seja nas apresentações, mas principalmente no debate que vocês proporcionaram aqui. É sempre interessante ter essa troca de conhecimentos, de experiências, e ver que, na verdade, a gente aborda um texto, um problema, mas que a gente não está sozinho nisso, a gente acaba fazendo parte de algo maior. Nesse ponto, eu só tenho a agradecer a vocês. Fernando, só para saber, desculpa, cada uma das meninas pode falar, ou você que finaliza a reunião, como funciona, tecnicamente? Não, acho que dá para cada uma fazer um encerramento aqui rapidinho. Então, vamos lá. E depois eu assumo aqui o controle da sala para poder encerrar ela. Tá, ok, então. Vamos lá. Agradecer, assim, dizer que foi maravilhoso, não vou me estender. Muito obrigada, foi muito bom participar. Eu faço das palavras da Cláudia as minhas também, foi uma sessão muito rica, né? Cada trabalho aqui tem um pouquinho que a gente reflete para trazer para o nosso e melhorar aí para um periódico, né? Para outra proposta também. Agradecer você, Fernando, Ludmila também pelas considerações.
Foi muito bom. Também queria agradecer a todos pela oportunidade, né? A primeira vez que eu estou participando aqui desse congresso. Estou muito contente, agradeço muito as contribuições, né? Anotei tudo aqui para que a gente possa estar melhorando. E também queria parabenizar todas as colegas que apresentaram aqui, que eu achei muito interessante também o trabalho de todas vocês. E é isso, um prazer. Obrigada a todos. Obrigada.